Olá, pessoas, e bem-vindos de volta ao Casa Review e a nossa série de vídeos sobre o anime Os Miseráveis, Show de Cosette. Eu acho que este é o vídeo um pouco mais curto. A princípio eu imaginei que fosse, mas o roteiro ficou um pouco grande. Porém, vamos ver como que vai ser na edição final. Enfim, antes de começá-lo, peço desculpas pelo atraso. Estivemos enrolados com algumas coisas aqui. Não só eu, mas como o Letários também, que se colocou de férias dos dois canais. Então, pelo resto do mês, estarei aqui sozinha. E também estou tendo que relembrar bem para poder fazer o resumo deste vídeo. Já avisando, o vídeo de hoje é um resumo com spoilers de toda a história do anime. Se ainda não tiver visto o anime, recomendo que vejam o anime primeiro. Ou caso todos os 8 vídeos desta série que estamos fazendo tenham saído e queiram entender um pouco mais sem tantos spoilers, podem ver os outros vídeos antes desse também. Mas, novamente, só se vocês quiserem. E depois podem voltar para ver este vídeo. Se você é alguém que, como eu, gosta de spoilers e os spoilers dão mais motivação para ver alguma coisa, sinta-se à vontade de assistir. Se não planeja assistir o anime, mas está curioso, ou já tenha lido o livro e não tem tempo de ver o anime, mas está curioso, fique à vontade para ver o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O anime começa com Fantine viajando a pé para o interior com sua filha Cosette, que parece não ter mais do que 3 anos de idade. E neste momento, já vemos a dor e a dificuldade que a jovem mãe estava tendo para conseguir um emprego, tendo uma filha. Todos dizendo que era mais fácil conseguir na capital, em Paris, mas ela estava saindo de lá. Mas mesmo assim, um ou outro compadecido ajudaram um pouco, como um padeiro que gostou da menininha achando-a fofa. O padeiro fala para ela que existia uma cidade no litoral, seguindo por onde ela estava indo, que estavam contratando na fábrica de vidro, e que talvez ela conseguisse algo por lá. Mas, no meio do caminho, quando chegaram na cidade vizinha, uma ou duas antes da que ela estava se dirigindo, depois da indicação do padeiro, a pequena e fofa Cosette vê um balanço e começa a brincar com as meninas que estavam ali. Fantine para conversar com a dona da estalagem, que era a mãe das meninas. O marido da dona da estalagem e a dona eram os Thénardier. E a estalagem tinha o nome de Waterloo, que remetia à Batalha de Waterloo, em que Napoleão perdeu a guerra. O senhor Thénardier viu uma oportunidade de tirar dinheiro de Fantine e disse que cuidaria da pequenina, até a mãe conseguir um jeito de voltar e buscar a filha, e que ele só precisaria receber uma quantia para manter a criança. Assim que Fantine virou as costas, os Thénardier mandaram as filhas Eponine e Azelma tratarem Cosette como uma empregada, e também roubaram todas as coisas dela para as duas meninas, que mudaram da água para o vinho com a pequenina, enquanto o casal passou a escravizar a menina. Mas ela tinha um pouco de carinho. O pequeno bebê, um menininho chamado Gavroche, ficou sob os cuidados de Cosette, porque os pais não tinham paciência para ele. E com isso, o menino cresceu vendo Cosette como irmã mais velha, quase uma mãe, mesmo sendo o filho do terrível casal. Fantine conseguiu encontrar um emprego, mas mentiu dizendo não ter filhos. Mesmo assim, ela estava conseguindo resolver a vida e estava juntando muito dinheiro para, enfim, buscar Cosette. Mesmo eventualmente os Thénardier pedindo dinheiro adiantado ou mais do que o normal, mesmo inventando mentiras para isso. Ou mesmo quando era verdade, não usavam para ela, e sim para pagarem suas contas e comprar mais bebida para o Sr. Thénardier, e às vezes uma coisa ou outra para as filhas também. O Sr. Thénardier era um alcoólatra e viciado em apostas. Os anos passaram e vimos, a partir deste ponto, 3 momentos. O Sr. Madeleine, que é o dono da fábrica de botões de vidro e também prefeito da cidade, a infância como escrava de Cosette e a luta de Fantine para conseguir juntar dinheiro para Cosette. Contudo, cada um tem seu mini núcleo de problemas. Madeleine cuidando da cidade, ajudando o jovem Alan e seus irmãozinhos, além de tentar fazer com que Javier não descubra
quem ele realmente era. Cosette e Gavroche adotando um filhote de cão, que deram o nome de Chou-Chou, além dela sofrer nas mãos do resto da família Thénardier, e aprendendo a ler e escrever com um padre da cidade, fora da escolinha. E por fim, Fantine, que começou a ter problemas com as colegas de trabalho. Perde o emprego e começa a fazer de tudo para conseguir dinheiro, até mendigar. Neste ponto, vemos a história deles desabar feio. Mas, como uma história de drama, foi muito bem feito e de forma orgânica. Também é quando eles saem finalmente do status quo. Fantine fica gravemente doente, além de ficar sem dinheiro. E é nessa hora que ela treta com uma dupla de ricos bêbados e babacas que colocam neve nas roupas dela. Os Thénardier venderam o filho Gavroche como aprendiz, entre aspas, para um casal de donos de uma pequena floricultura, mas que não tinham filhos. Para a felicidade do garoto, ele é tratado como se fosse um filho muito amado pelos seus compradores. Eles também começaram a tratar Cosette pior, além de tentarem escondê-la das pessoas que iam tentar buscá-la para Fantine. Enquanto isso, o Sr. Madeleine começou a ter problemas com a polícia, pois Javier tentou prender um outro homem como Jean Valjean em seu lugar. Madeleine, que não poderia deixar um inocente ser preso em seu lugar, admitiu quem era, além de estar tentando ajudar Fantine, que tinha sido presa por Javier e estava delirando por causa da doença. Devido à insistência de Javier, Fantine acaba falecendo, sem nunca mais ter podido ver a filha. Jean Valjean tinha decidido pessoalmente que buscaria Cosette e que cuidaria dela. Se revelou para seu assistente e a freira Simplice, que odiava mentiras mais do que tudo, mas via bondade no ex-detento. E assim como Alan, ajudou-a a escapar, para que cuidasse da garotinha. Jean Valjean viajou até a cidade onde Cosette estava e a encontrou tendo que ir buscar água no riacho à noite, sozinha, e correndo perigo de ser levada por lobos. Ele ajudou e depois foi com ela até a estalagem de Waterloo, onde ficou como hóspede, mas fez questão de obrigar os Thénardier, que iriam deixar a menina passar fome mais uma noite sem jantar, a comer adequadamente. Ele comprou para ela uma boneca. No dia seguinte, deixou uma grande soma para os Thénardier, mesmo sabendo que eles não mereciam. Mas foi por terem mantido a pequena Cosette. E em seguida começou a saga de viajar com uma criança relativamente pequena até Paris. Neste momento, Cosette só usou preto o tempo todo e estava feliz por poder ir embora, mesmo querendo levar Gavroche e Chou-Chou, que Jean Valjean disse que poderia ter ido com eles. Mas o garoto recusou, porque ele e o cão eram bem tratados pelos senhores da floricultura. Neste ponto em diante, não vemos mais Alan e Simplice, nem a cidade da fábrica, até bem mais pra frente. Vemos pouco dos Thénardier e Gavroche, ficando com um mini arco focado mais em Jean Valjean viajando com Cosette e Javier caçando o ex-detento pelas cidades francesas, e o começo da viagem deles até Paris. Durante a viagem de volta a Paris, muita coisa acontece. Eles ficam evitando o máximo que podiam as estradas, pegavam caronas quando podiam e volta e meia tinha alguém da antiga cidade que Jean Valjean ajudou como prefeito Madeleine, que os ajudava contra a polícia, mas quase foram pegos várias vezes, seja pelo próprio Javier, seja por outros policiais avisados. Jean Valjean pede que Cosette passe a chamá-lo de pai, e que ele cuidaria dela agora. Quando chegaram a Paris, originalmente eles foram morar em um bairro muito pobre, e ficavam durante o dia inteiro num pequeno quarto alugado, com Jean Valjean ensinando Cosette a estudar. E à noite passeavam pela cidade. Certa noite, eles são emboscados pela polícia, pois a dona do cortiço era enxerida e suspeitava muito deles. Normalmente ela estaria certa, mas desta vez tão errada, exceto pela parte dele ser um ex-detento perseguido pela polícia. Mas era uma boa pessoa.
Eles fugiram indo para um convento, que também era um colégio para jovens moças. Por sorte, encontraram um homem que era da cidade da fábrica. O senhor... Eu não sei ler isso, vai aparecer aqui. Que originalmente odiava o senhor Madeleine, mas foi salvo pelo mesmo uns poucos anos antes, de um acidente de carroça, que quase o matou. E desde então, ele deve a vida dele ao Jean Valjean. Fauchelevent, eu acho que é assim que se fala o nome do jardineiro. É assim que se fala, eu acho que é assim que se fala o nome do cara. Enfim, ele era jardineiro do local e ajudou Jean Valjean a driblar a polícia, além de levá-lo com Cosette de volta para dentro do convento, onde a garota passou a estudar com bolsa e o pai a trabalhar como jardineiro junto do... esse nome aí, que estava ficando bem idoso. O mini arco se encerra com a formatura de Cosette no colégio alguns anos mais tarde. Uma de suas amigas da escola virando freira e o senhor lá morrendo, de causas naturais, mas muito feliz de ter vivido o resto de seus dias bem e em paz. Ele aprendeu a amar Cosette como se fosse uma neta e viveu como o seu salvador por anos como se fosse um irmão muito querido. Então, Jean Valjean e Cosette decidem deixar o convento para viver em Paris. Ele ganhou muito dinheiro trabalhando como jardineiro, além do dinheiro que ele já tinha escondido em algum outro canto do país. O que seria do senhor Fauchelevent ficou para ele também como uma herança, que ele resolveu usar para ajudar a manter Cosette. Saindo do convento, eles foram viver em um apartamento bom na cidade. Andavam todos os dias e também faziam caridade para os pobres, distribuindo pão, principalmente para as crianças que viviam passando fome nas ruas. Quase todos os dias, principalmente aos domingos. E andavam em um parque sempre depois disto. A governanta, que passou a trabalhar com eles, notou que a jovem garota foi ficando diferente com o tempo e percebendo-a apaixonada. Eles foram vistos no parque por Marius Pontmercy, um jovem nobre, criado por seu avô, que estava tendo problemas com o mesmo. Pois, depois de saber da morte do pai, que havia sido deserdado e afastado da casa quando Marius ainda era uma criança, ele passava a ser um dos novos protagonistas. Javier por ter falhado em pegar Jean Valjean enquanto o mesmo foi se esconder no convento, mas era por ser um bom policial, ficou um tempo, durante esses anos, em alguns outros trabalhos, colocando ordem em Paris, como pôde. Os Thénardier, que estavam pé da vida com Jean Valjean por terem tirado deles a escrava, faliram e fugiram da cidade, que viviam para não serem pegos pelos agiotas, e o Gavroche, que soube disso, recebeu dinheiro de seus patrões para que pudesse ir para Paris procurar Cosette, fechando assim um dos novos núcleos que seguiremos até o final da história. Marius estava se envolvendo com um grupo de estudantes que estava insatisfeito com os rumos do país, desejando igualdade a todos. Muitos deles eram nobres, mas a maioria não era. O próprio Marius, brigado com o avô, saiu de casa e passou a viver em apartamentos e até em um cortiço, para se formar em advocacia e tentar ajudar as pessoas, além de estar apaixonado por Cosette, a quem ele chamava de Ursule, devido a um mal-entendido por causa de sua timidez absurda na frente da jovem garota, que era uma moça muito bonita. Apesar do design ter deixado ela muito infantil neste ponto, eu prefiro a Eponine. Gavroche, quando chegou a Paris, virou um menino de rua e batedor de carteira, que garantia cuidado às crianças com problemas, criando a própria ganguezinha. Mas, nesta parte do anime, eu ficava agoniada diversas vezes, porque ele esteve bem do lado de Cosette, que ele tanto procurava, e tanto ele quanto o cão
nem se encontrava com ela pessoalmente, só ficavam ali do lado. Ele ficava de olho para ver se o senhor bondoso e sua filha apareceriam para ajudar as crianças pobres distribuindo pão, mas nunca ia falar com eles. Enquanto isso, vivendo sob o mesmo cortiço que Marius, estava a família Thénardier, com o pai alcoólatra, sumindo quase sempre e se envolvendo com uma gangue tensa de ladrões chamada Patron Minette, que Javier estava caçando desde que deu a pausa de tentar capturar e prender Jean Valjean. Mas ele ainda não havia desistido. Eponine e Azelma eram obrigadas a ficar entregando cartas entre os criminosos da cidade e outras para os ricos, para ver se conseguiam dinheiro. Este arco é maior e bem mais demorado, mas vemos o desenvolvimento maior dos personagens, exceto Cosette. Marius e Cosette, em um determinado momento, finalmente se conhecem e passam a namorar escondido. Apesar de que tecnicamente não precisava, mas enfim, acho que era por causa do medo do jovem. Jean Valjean ficou um bom tempo tenso e assustado, cego à timidez de Marius, que o jovem rapaz era um espião de Javier, mudando frequentemente de casa. Até pensou em fugir com Cosette para a Inglaterra. Fora isso, ele e Cosette ajudavam uma igreja local, doando dinheiro para construir um hospital e uma escola para tirar as crianças das ruas. Gavroche tenta evitar o pai quando descobre que a família está na cidade e fica cuidando de um pequeno grupo de crianças, tendo uma dupla de irmãos órfãos como seu braço direito, e às vezes trabalhando como artistas de rua, além de bater carteiras e invadir festas para terem o que comer. Marius começa a se interessar mais pelas ideias revolucionárias de seu grupo de amigos, e Eponine fica vagando muito sozinha pela cidade, enfrentando mentalmente seus demônios e desejando Marius e com raiva de Cosette. Em um determinado momento, a polícia prende a família Thénardier e Patron Minette, pelo menos parte da gangue, com a ajuda de Marius, e eles quase conseguem prender Jean Valjean nessa. Eponine escapou também de ser presa, e isso levou a mais tempo dela na tela, vagando pela cidade. Gavroche não queria, mas ele se vê forçado pelos membros que não foram presos da gangue a ajudar seu pai e os que foram presos. Ele consegue fazer com que o pai e o resto dos homens fossem soltos, mas não achou nem a mãe nem a irmã do meio. Eponine se negou a participar também. Ela e Gavroche não se encontraram diretamente em momento algum deste arco. Mais tarde, os jovens estudantes e alguns pequenos comerciantes se juntaram para tentar fazer uma revolução que trouxesse justiça para todos e melhorias para a população, que estava cada vez mais faminta. Durante a tentativa de revolução, Eponine morre, levando uma bala para proteger seu amado Marius. Gavroche ficou no grupo de Marius, tentando ajudar, e sabe da morte da irmã mais velha. Ele vira o mensageiro e, às vezes, colhendo munição para os homens do grupo. Jean Valjean também está no grupo de Marius, tentando garantir que o rapaz, que Cosette ama, não morra. E Javier, que esteve escondido como espião entre eles, é descoberto e preso. O avô de Marius finalmente deixa de ser teimoso e fica preocupado com o neto. Gavroche leva um tiro e quase morre, tentando levar uma mensagem a Cosette, que cuida do menino, chamando um médico, mas também tenta encontrar seus amados pai e namorado, em vão nas ruas perigosas de Paris. Jean Valjean fica de se livrar de Javier, mas ao invés de matá-lo, ele o liberta e ensina a Javier que as pessoas podem mudar. Que ele mudou no passado, quando foi ajudado pelo bispo, que lhe deu a prataria da igreja. E então vemos um episódio inteiro de Javier se autoanalisando e finalmente entendendo que pessoas mudam. Não é todo mundo, mas elas podem mudar. Quando a revolta está finalmente sendo sufocada e o último grupo, o de Marius e seus amigos, estão prestes a cair, Gavroche já não está mais no local,
Marius se fere e Jean Valjean foge com ele pelos esgotos de Paris. Ele é perseguido pela polícia e quase preso. Em algum momento, ele encontra com o Sr. Thénardier, que não estava mais sendo aceito pela gangue Patron Minette, e decide ajudar Jean Valjean, desde que conseguisse o que Marius tinha nos bolsos. Depois disso, o jovem Marius foi cuidado pelo avô, com quem fez as pazes. Recebia visitas de Cosette. Gavroche, Chou-Chou e os dois meninos foram adotados por Cosette e Jean Valjean, cuidados pela menina e pela governanta. A Zelma e a mãe decidiram sair de Paris, quando acabou a pena delas, para voltarem para sua cidade e recomeçarem a vida, do zero, sem se envolver mais em crimes. Prometendo, pelo menos. O avô de Marius apoiou o casamento entre o neto e a jovem Cosette. Jean Valjean foi embora, decidindo deixar a filha que ele criou viver feliz com seu amado marido, e foi para uma outra cidade escondido, ajudar a cidade a se reerguer. Thénardier tenta mais uma vez um roubo a favor de Patron Minette, e acaba por tentar enrolar Marius, que já estava entendendo o que estava acontecendo, e estava preparado. Thénardier, sem querer, dava com a língua nos dentes sobre quem os salvou Marius de morrer na rebelião. E é preso por Javier, que agora aprendeu que as pessoas podem mudar. Então a nova obstinação dele é forçar o Thénardier a mudar. É um tanto quanto irônico, não acha? Em algum momento, Jean Valjean manda uma carta para Cosette, para que ela e Marius o encontrassem. Ele estava morrendo e queria contar-lhes toda a verdade, quem ele realmente era, pois escondeu isso da filha durante anos. Dar-lhe o que tinha lhe sobrado de herança e contar algumas coisas sobre a mãe e a cidade que ela morou. Só não me lembro se é agora que ela visitou também a cidade onde a mãe morou antes de se casar ou depois da morte de Jean Valjean. Mas foi nesse meio tempo das vésperas entre as vésperas do casamento e a morte do pai de criação. Cosette visita a cidade onde a mãe morou, junto com Gavroche. E lá ela fica sabendo de como a mãe viveu, o que aconteceu na cidade, quem está tomando conta da cidade e o que Fantine se tornou para as pessoas da cidade. Ela conhece a freira Símplice, que parece ter virado a madre superiora, e Alan, que ainda é assistente do prefeito, mas ele tem feito o trabalho de prefeito. Como todos gostavam do Sr. Madeleine, ninguém quis tirar o cargo dele de prefeito, mesmo estando tantos anos ausente. Alan fazia o trabalho por ele, mantendo a cidade em ordem. A fábrica ficou mais próspera e a supervisora, que contratou e depois demitiu Fantine, estava no comando. Ela nunca mais contratou mãe solteira sem saber da situação. E, com a ajuda de Alan e Símplice, ela criou uma creche para que as mães solteiras pudessem ter um lugar para deixar os filhos durante o expediente. E deram o nome de Fantine e Cosette. Por fim, Cosette visitou o túmulo da mãe. A história acaba com um final feliz para todos os que mereceram. Exceto a maioria dos estudantes que estavam na revolta, tirando por Marius, todos morreram, fuzilados no local. E para Eponine, que teve sua redenção e não pôde ter um final feliz. Ufa! Achei que seria mais curto, mas realmente a história é grande. O anime tem entre 50 a 60 episódios, e todos são lindos. E para quem já conhece a história dos livros, é de chorar do início ao fim. Mesmo que este anime seja bem mais infantil e fofo e cor-de-rosa, mas ainda é um excelente drama. Bem, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para saber das novidades e tchau! Ah, e dar like.